Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar do tema da eutanásia. É um tema extremamente polêmico, cheio de aspectos que não são tão jurídicos, às vezes questões religiosas, questões morais, questões sociais, que acabam influenciando o tratamento desse tema no direito. Queria começar contando a vocês uma história real, que é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, um caso concreto envolvendo uma mulher que se chamava Nancy Cruzan. Nancy Cruzan sofreu um acidente de automóvel aos 25 anos de idade e ficou em estado vegetativo. E os pais dela lutaram durante anos para conseguir uma autorização para que fosse interrompido o tratamento médico que ela vinha recebendo naquele estado vegetativo. Ela não havia deixado declaração em vida sobre isso, mas, no fim das contas, a jurisprudência americana, as cortes americanas, entenderam que ela tinha um estilo de vida muito ativo e que, portanto, seria incompatível a ideia de que ela gostaria de permanecer naquele estado por tanto tempo. A lápide onde ela foi enterrada diz: nascida em 1957, partiu em 1983, em paz em 1990, que foi o ano em que aconteceu a decisão judicial que autorizou o desligamento dos aparelhos. Esse caso comoveu o mundo e outros exemplos existem em diversos países, e o tema da eutanásia vem sempre sendo discutido, ainda sem um posicionamento legislativo claro no direito brasileiro. Nós temos o artigo 5º da Constituição, que protege o direito à vida, logo no caput do artigo 5º, e para muitos isso seria um contraponto à eutanásia, um obstáculo à admissão da eutanásia no nosso ordenamento jurídico. Eu prefiro ver de outra forma, junto com os autores da corrente civil constitucional. A gente costuma entender que não há um direito à vida por si só, mas sim um direito à vida digna. Ou seja, a Constituição da República, antes da vida, tutela a dignidade da pessoa humana como uma cláusula geral do seu artigo 1º, inciso 3º. Isso faz com que a dignidade humana seja a chave de leitura de todos os direitos fundamentais que se seguem na Constituição da República. Portanto, o direito à vida é, na verdade, um direito à vida digna, o que faz que também a pessoa possa ter, eventualmente, um direito à morte digna, um direito a encerrar a sua vida, se ela entender que o encerramento da vida atende à sua dignidade mais do que a preservação da sua vida. Claro que esse tema é sempre polêmico, é sempre fronteiriço, há muitas discussões, mas acho também que um ponto importante é que a eutanásia acaba sendo tratado pela maior parte dos autores brasileiros como um conceito unitário, como uma coisa só. Quando, na verdade, quando a gente observa os numerosos casos envolvendo a eutanásia, a gente verifica que há mais de um grupo de casos, há casos muito diferentes entre si. Então, por exemplo, nós temos um primeiro grupo, que é o grupo de pessoas que simplesmente não quer receber um determinado tratamento médico, né? Uma pessoa que descobre que é vítima de câncer, de um câncer em estado avançado, e decide não se submeter à quimioterapia ou a qualquer outro tratamento. Esse não é um caso, a rigor, de eutanásia, embora seja tratado dentro desse rótulo geral de eutanásia. A verdade é que isso é simplesmente uma recusa ao tratamento, que é uma recusa legítima. Cada pessoa tem o direito, dentro da sua esfera de autonomia, de se recusar a receber um tratamento médico. Portanto, quanto a isso, não deveria haver a menor controvérsia. A pessoa tem o direito de recusar um tratamento. O segundo grupo de casos são aqueles em que a pessoa já está recebendo um tratamento, ou porque ingressou num hospital em uma situação emergencial, ou por alguma outra razão passou a receber um tratamento, e ela quer que o tratamento seja interrompido. Se a pessoa está capaz e consciente, não há também por que haver grande polêmica em relação a isso. É a decisão da pessoa, da mesma forma que ela não pode ser submetida compulsoriamente a um tratamento médico, ela não pode ser mantida compulsoriamente sob um tratamento médico. O artigo 15 do Código Civil é claro nesse sentido, e a ideia de dignidade também tutela esse tipo de situação. E o terceiro e último caso, mais polêmico, é justamente das pessoas que estão incapacitadas, sem a capacidade de exprimir a sua vontade, ou são menores de idade, por alguma razão têm a sua vontade valorizada em menor grau pelo ordenamento jurídico. Nesses casos é que a polêmica realmente se instaura, ou seja, o que deve
o Poder Judiciário fazer, o que deve o médico que está assistindo aquela pessoa fazer, como se comportar diante desses casos, né? Esses são os casos realmente dramáticos. Há um caso muito famoso na Itália, que virou uma referência para o tratamento dessa matéria no mundo todo, que é o caso Eluana Englaro. Nesse caso, o tribunal italiano reconstruiu a vontade da Eluana, qual seria a vontade dela diante daquela situação, sobre a qual ela nunca tinha se manifestado em vida, e decidiu que seria incompatível com a vontade dela permanecer naquele estado. Então, também no caso de Eluana Englaro, o tribunal acabou autorizando, ao final, a interrupção do tratamento, o desligamento dos aparelhos. Essa é a tendência hoje, é tentar, de alguma maneira, reconstruir a vontade daquela pessoa para saber como ela se manifestaria sobre aquela situação. É um exercício difícil, fictício por vezes, baseado em indícios, mas é para onde o direito tem caminhado numa tentativa de não transformar o direito à vida em um dever à vida, em forçar a pessoa a permanecer viva quando ela não teria essa intenção. Há uma possibilidade para contornar esse problema muito útil na realidade brasileira hoje, já reconhecida por resolução do Conselho Federal de Medicina, que são as diretivas antecipadas de vontade, declarações que uma pessoa pode deixar em vida, dizendo como ela quer ser tratada se ela ingressar em estado vegetativo. Então essas declarações antecipadas, chamam diretiva antecipadas de vontade, servem de orientação para o médico de como se comportar. Em boa hora, esse instituto foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina com esse nome, Diretivas Antecipadas de Vontade, porque antes a doutrina vinha chamando isso de testamento biológico ou testamento vital, o que dava a ideia de que se aplicava essa declaração à disciplina do testamento, que é uma disciplina muito rígida, muito rigorosa, construída no afã de proteger o patrimônio de cujos, do falecido, de interesses nocivos de herdeiros e de terceiros, portanto um instrumento extremamente formal, formalista, altamente regulamentado no capítulo de direitos das sucessões do Código Civil. A ideia de diretivas antecipadas de vontade, como incorporada pelo Conselho Federal de Medicina, é uma ideia mais informal, mais livre. Essa declaração pode ser alterada a qualquer momento, não há necessidade de registro dessa declaração, não há as solenidades que são exigidas para o testamento, com a presença de diversas testemunhas. É algo um pouco mais informal e, portanto, vem atender melhor essa situação para a qual foi desenhada. A mesma resolução do Conselho fala também das procurações de saúde, que são procurações que uma pessoa pode deixar, se ela não quiser declarar o que acontecerá com ela se ingressar no estado vegetativo, ela pode nomear um representante, uma pessoa que escolherá por ela ou falará por ela junto aos órgãos médicos, junto ao hospital, junto à clínica, para manifestar a vontade dela. Muito comum nos Estados Unidos, lá se chamam health proxies, e aqui no Brasil foi incorporado com esse nome de procurações de saúde. Então também é um instrumento útil para evitar essa situação dramática, que é a da eutanásia, que representa, junto com o aborto, uma questão de extremo da vida.